Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história da Anna Summers. E, na verdade, esse é um caso misterioso que aconteceu com ela, né? Um caso médico. E a gente vai entrar mais em detalhes sobre essa história logo a seguir. Mas antes da gente já começar a história, eu já peço para vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês gostam de assistir, o que vocês gostariam de assistir nos próximos vídeos. Eu adoraria trazer aqui algum vídeo que algum seguidor tenha dado indicação pra gente. Já deixem o like, se inscrevam no canal que ajuda a gente a crescer bastante, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo vocês logo recebem a notificação de vocês. E vamos para a história? Como eu falei, esse é um mistério médico que aconteceu com a Anna Summers. Esse caso, né, foi mais desvendado no ano de 2012, mas ela vinha sofrendo, né, com os efeitos no corpo dela, né, que o corpo dela estava tendo sobre esse mistério desde os anos 90, quando ela era criancinha. Ela sempre sofreu muito com o sono dela, ela sempre sentiu um sono tremendo, assim, fora do normal. Ela estava sempre cansada, não interessa se ela dormisse 12, 18 horas seguidas, ela sempre acordava com mais e mais sono, e sempre cada vez mais cansada. Ela conseguiu esconder isso bastante, né, das pessoas em volta dela, da escola, dos pais, todo mundo que estava ao redor dela por muito tempo, porque ela tinha uma agenda muito flexível. Ela, quando estava no colegial, ela sempre pulava o café da manhã para poder dormir um pouco mais, daí ela ia para a escola. Sempre tinha intervalo na escola, né? Então ela sempre aproveitava esse tempo para dar uma descansada, para dar uma dormida em qualquer canto que ela encontrasse para poder fechar os olhos. Ela também deixava de sair com os amigos para poder ficar em casa, dormir, descansar. Ela sempre evitava eventos sociais porque ela preferia passar esse tempo, na verdade, dormindo. E com o passar dos anos, né, assim, ela só achava que talvez fosse parte da puberdade dela, né, porque isso começou a acontecer quando ela era mais adolescente, né. Apesar dela ser uma criança muito dorminhoca, os problemas realmente começaram a aparecer depois da adolescência dela. Então ela achou que talvez fosse parte da puberdade dela. Mas com o passar do tempo, ela foi aceita na Universidade de Princeton para estudar um undergrad, né, que eles chamam, que é uma pré-graduação, para ela depois no futuro pular para uma outra universidade, que seria a Universidade de Duke, para estudar Direito. Então, nesse tempo que ela foi aceita em Princeton, ela começou a alarmar os pais dela desse problema que ela estava tendo, né, com o sono dela. Ela começou a falar para eles que ela estava muito cansada, ela estava sempre precisando dormir. Eles ficaram um pouco alarmados, mas assim, não viram nada, ela não colocou tanta urgência, né, assim, no problema que ela estava tendo. Então os pais dela só acharam que realmente fosse algo de, tipo, um cansaço excessivo, porque ela estudava muito, ela se esforçava muito para chegar onde ela tinha chego. Ela realmente, assim, a Princeton University é uma universidade muito conhecida, a Duke ainda mais conhecida, assim, são universidades top nível, assim, sabe, nos Estados Unidos. Então, ela se esforçava muito, ela estava sempre estudando, ela era muito estudiosa, ela era muito focada naquilo que ela queria. Então, assim, os pais dela acharam que aquilo fosse um cansaço excessivo pelo tanto de esforço que ela estava colocando no futuro dela. Mas nesse tempo foi quando o sono excessivo dela começou a ter um peso muito grande na vida dela. Ela começou a pular café da manhã para poder dormir mais, ela começou a pular o banho dela para ela poder dormir mais. Então, assim, a qualidade de vida dela foi diminuindo bastante. Com isso veio a perda de peso, porque ela não sentia fome, ou quando ela sentia fome, ela provavelmente já estava dormindo, então, assim, nem acordava para comer. Então, assim, começaram a ter alguns sinais mais graves, né, desse excesso do sono. Sim, com o passar do tempo, ela acabou indo também no casamento de uma amiga dela, né, uma prima, uma amiga dela, que era muito especial a ela. Ela dormiu durante o voo inteiro, ela dormiu quando ela chegou no local onde o casamento seria e ela dormiu durante o casamento inteiro. Então, durante a cerimônia, a festa, ela só sentou no lugar e ela ficou lá naquela noite toda, assim. Foi muito alarmante para ela e para a família dela, porque ninguém conseguia acordá-la. Com isso, o tempo passou, ela se formou na Duke University. Ela conseguiu um trabalho incrível em Atlanta, assim, era realmente uma firma de advogados muito conhecida, muito grande.
de advogados tremendos, assim, na profissão deles. E ela teve muita sorte de conseguir esse emprego, assim, não foi sorte, né, assim, foi mérito total dela, mas era uma oportunidade que ela não podia passar. E com esse trabalho veio uma agenda um pouco mais caótica, onde ela não tinha tanto controle, então ela não podia separar minutos do dia dela para ela poder descansar aqui e ali, poder dormir, né, ter o intervalinho dela do sono para ela poder dar uma leve descansada, apesar dela nunca se sentir descansada, mesmo com essas dormidas que ela tirava durante o dia. Então, quando ela começou esse trabalho, ela realmente estava muito feliz, só que ela estava começando a se sentir um pouco frustrada pelo sono dela. Ela disse que ela literalmente sentia que, às vezes, se ela não fechasse os olhos para dormir, ela ia morrer. Essa era a sensação que ela tinha e, assim, que realmente ela entrava em pânico com essa sensação de eu não consigo ficar acordada, o meu corpo não me permite ficar acordada. Um dia ela estava, inclusive, né, preparando uma papelada para levar para o tribunal e ela precisava terminar aquele papel naquela noite para poder entregar para o juiz. Ela disse que, assim, quando ela começou a escrever o papel, ela começou a ficar extremamente cansada. Então ela se levantou, ela, né, se deu uma esticada, tentou fazer ali um exercício, um yoga ali, só para tentar dar uma acordada. Ela esticou, ela abriu bem o olho, ela, né, enfim, ela fez tudo que ela precisava fazer para tentar se manter acordada. Ela viu a vista da cidade, né, que do escritório dela, ela tinha uma boa visualização da cidade. Então, assim, ela estava tentando, né, se manter acordada. No momento que ela sentou e ela começou a escrever novamente, ela disse que ela só sentiu o olho dela fechando e ela dormiu no teclado do computador. Quando ela começou a acordar novamente, ela disse que sentiu muita dor nas costas, né, pela posição onde ela estava dormindo. Ela estava com o rosto todo marcado do teclado do computador, o computador dela também havia dormido. E quando ela ligou o computador novamente para poder continuar escrevendo a papelada que ela precisava entregar aquela noite, ela se deparou com algo que ela ficou muito surpresa. Ela havia dormido mais de 12 horas, já era 6 horas da manhã do dia seguinte. E naquele momento ela começou a entrar em pânico, ela começou a chorar porque ela não entregou o trabalho dela para o juiz que ela precisava entregar. E, enfim, ela começou a ficar muito insegura, né, do próprio trabalho que ela estava entregando ali, né? Porque ela era uma pessoa que tinha muito orgulho de ser uma pessoa organizada, que você podia contar com. Ela sempre entregava tudo na hora, ela nunca dava mancada com ninguém. E aí ela estava se tornando não tão confiável mais, né? Então ela decidiu procurar ajuda. Ela foi para um centro do sono em Emory University, onde ela conheceu o médico dela, o David Ray, que era um especialista do sono. A esse ponto da vida dela, ela já estava dormindo mais de 12 horas por dia e mesmo assim ela não conseguia mais se manter acordada. Então ali, né, fazendo o relatório inicial dele, o médico perguntou para ela: você consegue dormir agora? Se eu te der uma cama para você deitar, você dorme? Ela falou tranquilamente. E assim, aquela universidade naquele momento estava passando por uma reforma tremenda. Então eu sentia muito barulho de reforma, o que o médico achou que talvez não fosse ajudá-la a dormir tão facilmente. Mas no momento que ela deitou na cama, ela, antes de colocar a cabeça no travesseiro, ela já estava dormindo. Então ali ele já fez um exame, né, deixou ela dormir ali por uns minutos e ele acordou. E ali ele já deu um diagnóstico a ela. Ele falou para ela ali que ela tinha hipersônia, também conhecido como embriaguez do sono. Então isso faz com que, se ela tivesse um sono embriagado, ela tinha assim como se fossem nuvens, onde ela não tinha visão completa, assim, o cérebro dela não estava funcionando 100%. Enfim, ela estava totalmente dependente daquele sono, como se fosse um vício a drogas, mas o vício dela era o sono dela. Então ali o médico ele já deu um medicamento para ela, que normalmente ajuda pessoas que têm problema, né, para acordar, né, assim, pode ser por várias situações, pode ser por falta de vitamina B12, pode ser por hipotiroidismo. Eu tendo hipotiroidismo, eu sei muito bem o que é esse cansaço, o que é esse sono, que assim, às vezes você não consegue se manter acordada, assim. Eu lembro de estar num trem com a minha sogra e meu marido,
e do nada, assim, eu só dormia e eu acordava meia hora depois. Isso é um caso leve, assim, né, de hipertireoidismo. No caso dela, era um caso extremo, onde ela não precisava nem encostar a cabeça dela para dormir, ela conseguia dormir de qualquer forma possível. Se ela estivesse de pé e o sono dela viesse, ela ia dormir daquele jeito. Então, assim, é realmente uma forma muito extrema. Então, ali o médico já decidiu dar um medicamento para ela, e ela, assim, eles não tinham certeza, né, se aquele realmente era o caso, mas ela estava muito feliz de provavelmente já ter um diagnóstico ali em mãos e ter medicamentos para ajudá-la. Porque pelos últimos 15 anos da vida dela, ela literalmente sofreu muito com essa questão do sono, e de saber que isso é fora do alcance dela, que realmente é algo que o corpo dela está fazendo com ela, não é algo da cabeça dela, deu muito alívio a ela. Então, o médico ele já prescreveu ali um medicamento para ela de dopamina e noradrenalina. Ela já começou a tomar esses medicamentos assim que ela saiu da clínica do sono. Esse medicamento ajudou ela razoavelmente bastante no começo, ajudou ela a se manter mais acordada, ajudou ela a não dormir tanto assim no trabalho. Enfim, ela começou a tomar esse remédio e ela continuou tomando esse remédio pelo próximo ano. Com o passar do ano, o corpo dela começou a ter algumas reações negativas ao medicamento. Ela tremia muito, ela tinha perca de equilíbrio, enfim, ela teve os efeitos negativos do medicamento. Então, quando ela ligou para o médico dela, ele falou que isso era normal, era o corpo dela se ajustando ao medicamento e que ela precisava dar um tempo ao tempo ali, né, só para o corpo dela se ajustar. E foi isso que ela fez. Ela começou a dar esse tempo e o ano vai e vem. E depois desse um ano, né, que ela deu tempo ao medicamento, né, para fazer o efeito, para o corpo dela se ajustar, ela sentia que, na verdade, os efeitos negativos estavam piorando e a vontade de dormir dela estava voltando assim à flor da pele. Ela estava com aquele sono extremo novamente, ela estava assim passando bem mal com essa vontade de dormir. Ela já não era mais tão confiável no trabalho, porque de repente ela ia para casa, ela dormia, né, para dormir durante a noite e do nada ela acordava 30 horas depois, 40 horas depois. Então ela desaparecia do trabalho sem dar notícia para ninguém, sem avisar ninguém que ela não estava indo trabalhar. Então, assim, realmente no trabalho dela ela já perdeu total a confiança dos patrões e dos colegas dela. Até que um dia ela estava lá no trabalho, ela estava terminando o expediente dela, num dia que ela conseguiu fazer o expediente completo, e no final do dia o patrão dela ligou no telefone dela e pediu para ela se dirigir ao escritório dele. Chegando lá, ela estava muito nervosa, ela estava realmente tremendo, porque ela tinha certeza que ela ia perder o trabalho dela naquele momento. Só que o patrão dela, na verdade, fez o oposto. Ele ofereceu total suporte a ela, porque ele sabia do potencial dela. Mas ele também estava notando que ela fisicamente estava se deteriorando muito. Ela estava perdendo muito peso, porque quando ela desaparecia, né, ela ficava 30 horas sem acordar, ela não tomava água, ela não comia, ela não se exercitava. Isso é muito prejudicial à saúde, né? Então o patrão dela falou para ela que ele aprecia muito tê-la na companhia, ele sabe do potencial que ela tem, mas ela precisava tirar 6 meses de férias, de licença, né, para poder resolver os problemas de saúde dela, porque senão ela não viveria. Ele já não estava nem preocupado com a posição dela, ele estava preocupado com a saúde física dela. Então, assim, apesar dela não querer tirar esses 6 meses de férias, né, férias entre aspas, né, essa licença médica, ela acabou tirando, ela acabou relutantemente tirando, e ela ficou muito grata, né, do patrão dela permitir a chance dela poder voltar, mesmo depois dela ter dado algumas mancadas ali com eles, né, de não ter terminado documentos que ela precisava terminar, não ter ajudado os clientes que ela deveria ter ajudado, e assim vai. Naquele mesmo dia, ela voltou para casa, ela preparou um café e ela foi sentar no sofá da sala. Ela colocou o café na mesinha e ela, do nada, que nem acontecia normalmente, ela dormiu. Quando ela começou finalmente a acordar, ela viu que a TV dela tinha desligado, que já estava de dia novamente e que o café dela do lado estava frio. Porém, o creme que ela tinha colocado em cima do café já estava até com mofo. Ela, quando olhou o relógio, ela não acreditou quanto tempo havia passado. Ela havia dormido 53 horas
consecutivas sem ter acordado nenhuma vez. Ela ficou desesperada, ela ligou para o médico dela, e o médico dela acabou pedindo para que ela fosse diretamente ao consultório dele, para eles poderem conversar e ele poder, né, acessar a situação dela. Ela, quando se levantou, ela estava muito fraca, ela estava tremendo bastante, mas ela se dirigiu até o carro dela, pegou o carro e foi até a clínica do sono. Chegando lá, o médico viu, né, o estado físico como ela estava realmente assim, metade do tamanho que ela era normalmente antes, né, disso tudo estar acontecendo, e que ela estava assim, fisicamente doente. Dava para ver que ela não estava bem. Então ele acabou dando a ideia para ela que ele tinha mais uma tentativa do que poderia ser o que ela estava, né, os sintomas dela poderiam ser. Então ele falou para ela que ela precisaria sair de todos os medicamentos dela por pelo menos 1 mês e meio a 2 meses. E durante esse tempo ela não poderia mais morar sozinha, porque ela precisaria de alguém acordando ela para ela poder pelo menos tomar água e comer. E aí ela ficou bem insegura, né? Ela ficou com muito medo dessa ser a vida dela a partir de agora, dela não poder mais morar sozinha, dela não poder mais dirigir, dela não poder mais trabalhar. Então ela ficou bem receosa de parar o medicamento, com toda razão, né? Mas assim, a vida que ela já estava levando não era mais uma vida, como ela viria dizer no futuro, né? Então ela acabou ligando para os pais dela, que moravam na Georgia, e eles falaram que com certeza eles iriam lá cuidar dela. Então eles já pegaram o primeiro voo, principalmente a mãe foi a primeira a pegar o voo e vir direto para Atlanta, e o pai ele veio alguns dias depois. E lá eles passaram os próximos 2 meses juntos com a filha, cuidando dela, e a preocupação dos pais, assim, eles realmente nunca tinham visto a filha do jeito que ela estava agora. Então, com o final desses 2 meses, ela acabou indo no consultório médico. Lá ele queria fazer uma punção lombar dela, para poder tirar, né, esse líquido da espinha dela, para ter certeza que, né, todas as vitaminas, tudo no corpo dela estava perfeito. Esse resultado demoraria aí algumas semanas novamente para sair. Então ela voltou para casa ainda sem o medicamento dela, e quando ela chegou lá, essas 2 semanas passaram, e numa certa noite o médico ele estava pronto para voltar para casa, e a assistente dele chamou ele, né, para falar que os resultados da Ana haviam voltado. Quando ele viu esses resultados, ele ficou totalmente abismado. Ele chamou todos os médicos que estavam ali naquele consultório aquela noite para verem os resultados. Uns médicos ficaram assim, realmente com o queixo no chão. Outros médicos começaram a rir porque eles não acreditavam que aquele era o resultado de uma pessoa. O resultado foi que o corpo dela estava produzindo sedativo natural. Então ela estava andando por aí com sedativo suficiente para uma anestesia geral, para fazer uma cirurgia extensiva grande de horas. Então assim, ela tinha muito sedativo pelo corpo dela. E assim, os médicos nunca haviam visto algo assim. Além do médico dela, o David Rye, ele havia visto um estudo na Itália, onde mulheres haviam tido também esse mesmo sintoma que a Ana. Elas tinham um sono assim fora do comum, tremedeira, náusea, enfim, vários sintomas muito parecidos com o da Ana. E a única coisa que realmente ajudou essas mulheres foi um medicamento que normalmente é dado para pessoas que estão tendo overdose de sedativos. É um medicamento intravenoso, então só pode ser dado na veia, diretamente na veia. O médico falou para Ana, né, que era muito perigoso tentar isso, mas era a única saída que eles tinham a partir de agora. O médico falou para Ana também que esses estudos que foram feitos na Itália para dar esse medicamento, né, que previne overdose de sedativos para pessoas que estão com sono muito intenso, não foi aceito pelos corpos que governam, né, a questão de saúde pelo mundo, né? Então era realmente algo muito perigoso que eles estariam tentando, mas era a única saída que ele via naquele momento. E ela realmente já estava num ponto tão desesperador da vida dela que ela não tinha mais o que falar, sabe? Então ela falou, faz o que você precisar fazer. Se der certo, deu certo. Se não der certo, eu já não tô vivendo mesmo, então não faz diferença. Então ele falou para ela que eles fariam mais um exame
só para, né, ter uma comparação de antes e depois para ver se realmente funcionou. Foi quando ela fez um exame de reação, né, de coisas que apareciam na TV. Então, assim, apareciam algumas coisas na televisão e ela tinha que apertar um botão representando o que estava aparecendo na televisão em frente dela. Ela tinha, assim, ela se esforçou muito para fazer isso antes do medicamento. E ela via nos rostos da família dela, do médico, da enfermeira, que ela não estava fazendo um trabalho muito bem feito ali com o tempo de reação dela da imagem que aparecia na TV e ela apertava os botões corretos. E quando o médico foi colocar esse medicamento, né, na veia dela, eles tinham certeza que tinham vários médicos ali no quarto também, para caso, né, houvesse alguma reação negativa no corpo dela, tinham vários médicos ali para acudi-la. Então, quando ele colocou, ela disse que ela não escutava direito, ela só via, tipo, imagens quando ela abria o olho bem devagarzinho, assim, como se tivesse realmente uma névoa na frente dela. Ela não entendia o que estava acontecendo, ela só via o rosto de preocupação deles. Ela viu o médico colocando o medicamento, né, no soro dela e ela não sentiu diferença alguma. Então, depois de alguns minutos, o médico falou, vou colocar um pouco mais. E ela disse que ela estava assim, realmente que nem uma névoa, ela estava entrando e saindo de coma. E realmente, era o que o corpo dela estava fazendo com ela, não estava colocando ela para dormir, estava colocando ela em coma. Então, quando o médico colocou mais uma dose desse medicamento, ela disse que ela só sentiu o olho dela abrir, essa névoa desapareceu, ela estava super reativa a tudo que estava acontecendo em volta dela. Ela se levantou da maca, ela sentou direito, ficou com a coluna retinha, ela estava conversando com todo mundo, o médico relatou que ela estava rindo, ela estava dando gargalhadas de felicidade porque ela estava finalmente acordada. Ela disse que na vida dela ela nunca se sentiu tão acordada quanto aquele momento. E assim, era realmente assim, um milagre eles terem encontrado essa solução para o problema dela. Então ela fez esse teste de reação novamente e ela foi incrivelmente bem dessa vez. Então assim, dava realmente para ver a diferença da água para o vinho dela antes do medicamento e depois do medicamento. Porém havia o problema, né? Esse medicamento era para ser intravenoso a cada 2 horas, se fosse para manter ela acordada desse jeito. Então, ali, né, com os estudos feitos e o pedido dos médicos, né, licenças para poderem fazer uma pílula para ela com esse medicamento. Então, com muito esforço do time de médicos e da Ana também, né, eles conseguiram uma licença para que esse medicamento fosse transformado em pílula, para ela tomar uma pílula por dia, para ela poder se manter acordada. Então, a partir desse momento, ela começou a ter uma vida. Né, ela falou que antes ela sobrevivia, agora ela vive. E realmente esse caso que aconteceu com a Ana não tem nome, essa doença que aconteceu com ela não tem nome, de tão raro que é. Ela é a única pessoa no mundo que já foi registrada tendo essa doença. E tendo esse nível, né, porque tem muitas pessoas que nem eu falei, né, do estudo da Itália, eram pessoas que tinham problema com sono, que dormiam excessivamente, mas nenhuma dessas pessoas tinham o problema tão sério quanto a Ana tinha, que o corpo dela colocava ela num coma diariamente. Então, a partir desse momento, né, que ela começou a tomar essa pílula todo dia, né, o time farmacêutico acabou presenteando ela com essa pílula, e ela é a única pessoa do mundo até hoje que toma esse medicamento diariamente para poder se manter acordada. E hoje em dia ela vive uma vida incrível, ela virou parceira na firma onde ela trabalhava, então ela conseguiu subir de cargo assim tremendamente bem. Ela é muito conhecida no ramo dela e ela é muito bem sucedida hoje em dia. Enfim, essa é a história da Ana. Eu acho que é a Bela Adormecida da vida real, né? Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Assim, quando eu escutei a primeira vez essa história, eu achei muito maluco. Um caso cujo corpo da pessoa coloca ela num coma diariamente. Dormir 52 horas e acordar e não conseguir se manter acordada é realmente assustador. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários o pensamento de vocês, se vocês também, né, sofrem bastante para dormir. Acho que ninguém sofre tão excessivamente quanto a Ana, mas acho que todos nós gostaríamos de dormir um pouquinho mais.
Me contem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, que ajuda a gente a crescer bastante, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Já deem o like também, que ajuda a gente, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!